Neste vídeo, iremos mostrar a utilização dos elementos de fim. O evento de fim, como o próprio nome já diz, é responsável por representar o fim do processo. Um processo pode ter um ou mais fins. Fim. Este evento sinaliza um fim parcial do processo, ou seja, uma determinada etapa pode ter terminado. Entretanto, o processo continua por outro fluxo. Exemplo, após a entrega os documentos para a realização de um cadastro bancário, uma etapa foi finalizada. Entretanto, ainda falta verificar os dados e gerar o cadastro. Fim terminal. Este evento finaliza o processo, ou seja, nenhuma outra atividade ou etapa acontecerá depois dele. Ou seja, se um dos caminhos encontrar um fim terminal, os demais serão interrompidos e o processo é finalizado. Fim de envio de mensagem. Quando o processo é concluído, uma mensagem será enviada automaticamente para o destinatário. Exemplo, após realizar uma compra em algum site, você automaticamente recebe um e-mail com o código da compra para conseguir acompanhar o processo de envio da mercadoria. Fim de envio de sinal. No momento em que um processo termina, é emitido um sinal que pode ser recebido por outro processo ou piscina, ativando-os. É importante lembrar que esse sinal não é uma mensagem. Exemplo, utilizando o mesmo exemplo do fim de envio de mensagem, após realizar uma compra, o processo pode enviar um sinal que ativa o processo de separação e o envio da mercadoria. O evento de fim de erro indica que o subprocesso irá gerar um erro. Ao encontrar esse fim, todas as atividades ainda ativas no subprocesso devem ser encerradas. O processo pai deve ter um evento intermediário para captar este erro e tentar tratá-lo ou finalizar a instância do processo pai. Um exemplo seria o desenvolvimento de um software, que quando está sendo testado, pode ser encontrados vários erros ou bugs. Antes de entregar o software ao cliente, é necessário tratá-los. Fim de cancelamento. O evento de fim de cancelamento somente é utilizado em um subprocesso de transação, onde ele ativa um evento intermediário de cancelamento acoplado no elemento do subprocesso pai, indicando que o subprocesso se encerrou por fracasso. Por exemplo, após a realização de uma venda online, foi ativado um subprocesso de entrega que analisa a realização de pagamento e faz a separação do produto. Entretanto, se não tiver todos os produtos em estoque, o pagamento vai ser ressarcido e o subprocesso vai ser encerrado com cancelamento.
Fim de compensação. Esse fim indica que há necessidade de cancelar atividades do processo já concluídas com êxito, desfazendo a forma como ocorreu anteriormente. Este elemento de fim aciona um evento intermediário de compensação, que deve estar acoplado à borda de uma atividade. Como, por exemplo, quando há um cancelamento do pedido, deve-se retornar o produto ao estoque. Fim de escalação. O fim de escalação é utilizado apenas em subprocessos. Quando o subprocesso é finalizado a partir do fim de escalação, o elemento aciona o processo pai através do evento intermediário de escalação, que fica acoplado na borda do elemento do subprocesso, ou através do acionamento de um elemento de início de escalação. Como, por exemplo, no processo pai é ativado o subprocesso de elaboração do contrato. Nesse subprocesso, o contrato pode ser aprovado, reativando o fluxo do processo pai, ou, se for reprovado, o subprocesso é encerrado, finalizando o processo pai na atividade do subprocesso. Fim múltiplo. Este fim indica que pode haver diversos eventos que antecedem o fim do processo. Por exemplo, ao final do processo, pode ser enviado um e-mail e, junto, enviar um sinal para iniciar outro processo. Nesse exemplo, a finalização do processo termina com o envio de uma mensagem ao solicitar o pedido e o envio de sinal que dispara o processo de pagamento. O elemento de fim múltiplo pode ser utilizado nesse caso para informar que esses dois fatores acontecerão ao término do processo. Assim, finalizamos o vídeo sobre os elementos de fim, e para completar nosso conteúdo, ainda falaremos sobre os artefatos de processo. Nos vemos no próximo vídeo.